Olá, como vão vocês? Tudo bem? Como eu disse no vídeo anterior, sobre como você pode estar construindo, como você pode estar os primeiros passos, né? Eu tive algumas perguntas e eu vou voltar ao assunto do como você consultar, como você ter ideia dos valores, né? Para você ter ali uma referência a respeito da sua planilha de obra, do seu custo, né? Enfim, de você saber aonde você está pisando. Então, ou seja, eu comentei de uma maneira mais geral com relação aos índices por metro quadrado, custo por metro quadrado. O que a gente pode estar colocando a mais, tá? É o seguinte, a gente tem que ser bem claro. Hoje a gente tem vários índices, vários sites que podem te dar este valor, tá? Este valor por metro quadrado, considerando padrão básico, considerando padrão médio, considerando padrão alto. Eu não vou aqui passar para você o que é este valor hoje, tá? Por quê? Porque esses valores eles têm muita variação conforme a região do país, tem muita variação conforme também ao lugar que você está construindo, tá? Que envolve muito a questão de logística, envolve muito a questão de mão de obra local. Então eu vou estou tentando ser um pouco mais específico nesta consulta ao custo por metro quadrado, mas eu não posso ser muito específico quanto a valores, porque existem variações. Eu não posso estar aqui dizendo para você um valor que não compete com a realidade. Outra coisa, outra informação que é importante para a gente estar considerando. Aonde você vai achar essas informações? Tem, como eu disse no vídeo anterior, N lugares. Mas existem coisas que você pode procurar na internet, como o CUP, né, que é o custo unitário básico e da construção civil. Ele tem para todos os estados e regiões. Você tem o próprio SINAP, que é apoiado pelo IBGE. Então você também tem ali, são duas referências para você importantes. Um ponto que eu queria ressaltar é que, de uma maneira geral, quando você tem o valor por metro quadrado desses órgãos, ele ali e não está embutido, na maioria das vezes, um ponto significativo, que é a questão da administração da obra, a questão de gestão da obra, profissionais de gestão, tá? Ele é muito específico em valor de mão de obra e de material, tá? Onde, na maioria das vezes, esses valores, se você considerar na ponta do lápis, 40% você vai estar pagando para mão de obra e 60% você vai estar pagando em materiais. Isso é de uma maneira geral. Como eu disse, a gente tem que ser específico, de cada caso é um caso. Então vamos supor, vou fazer aqui um exemplo, tá? Se a gente está falando de R$3.000 o valor de metro quadrado, você tem que estar ciente que esses R$3.000, 40% desses R$3.000 estaria voltado ao valor que a mão de obra, que você vai se gastar com mão de obra nessa construção, e 60% que você gastaria com materiais. É lógico, variações são variações. Uma outra questão é o seguinte, é bom ressaltar. O custo por metro quadrado, ele tem um ponto de aferição. E qual é o ponto de aferição dele? A construção em si. O que é que a gente diz a construção? Se você, de uma maneira básica, bem simples para você poder entender, você olha para uma caixa de sapato, você fala, opa, essa é a minha casa. Tá. O custo por metro quadrado é esta caixa, é esta casa. Ou seja, não está envolvendo jardins, não está envolvendo áreas externas, não está envolvendo muros de divisa, não está envolvendo grades de proteção, automação ou coisas afins. Inclusive até na questão de aterros, né, cortes. Tanto é que no primeiro vídeo eu atentei para você estar tendo um profissional
para te orientar com relação a a construção que você vai ter com relação ao terreno. Né? Antes de você comprar o terreno, você tem um profissional para te ajudar, que ele vai estar te passando esses custos que você vai ter adicionais. Né? E esses custos não entram, na maioria das vezes, nos custos por metro quadrado, porque varia muito. Terrenos em vários tamanhos, em várias situações. E você calcular o custo do metro quadrado de uma residência, aquilo foi bem claro no exemplo, é uma caixa de sapato, você está apressando uma caixa de sapato. O que tem do lado e o que tem abaixo, como se fosse um aterro, como se fosse algum tipo de uma infraestrutura especial na questão da parte de fundações, às vezes não dá para incluir nesse preço, tá? Então é importante que você tenha esta orientação de um profissional. Mais uma questão da questão do preço por metro quadrado, para corrigir o que a gente estava, não vou dizer corrigir, né? A gente está afinando um pouco mais a questão do padrão de construção, ok? É que na maioria desses índices eles calculam em cima de construções populares também. Não estou aqui questionando a questão popular em si, mas às vezes você está vendo um preço de uma parede apenas pintada de uma tinta a óleo, né, que normalmente numa construção mais simples ela não é usado azulejo, é usado uma barra impermeabilização, uma barra impermeável, desculpa, que a gente costuma dizer quando você tem altura de 1,5 m mais ou menos, um banheiro sem azulejos, você coloca uma barra impermeável, né, que é uma pintura que repele água. E você também, quando eu estou falando material custo básico, estou falando um piso de, não vou dizer baixa qualidade, porque tudo aquilo que está no mercado passou por uma inspeção, passou por pelo Inmetro, né? Mas na maioria das vezes é um piso que pode ser mais quebradiço, de acordo com o trânsito, né? Ele pode se apagar com mais facilidade, ele tem um desgaste maior, ele tem uma colocação, o requadramento dele é mais difícil, ou seja, na maioria das vezes o piso ele tem um costume de ser empenado, ter tamanhos diferentes, enfim, são N coisas que acontecem no padrão popular, por isso que eu fui bem claro, volto a afirmar na edição anterior, o padrão popular vai muito daquilo que você está pretendendo construir, ele é muito calculado, ele é muito básico, tá? E lógico, o padrão médio, o padrão luxo, hoje em dia podemos considerar uma construção de residência padrão médio quando você usa, até considerando o valor do porcelanato. Porque mesmo em lojas de acabamento, o próprio valor do porcelanato varia muito, né? Varia muito os preços. Então você tem N valores de peças sanitárias, mas o importante frisar a questão do do padrão básico de acabamento, ele é muito básico. Em todo caso, quando você tiver de fazer as suas pesquisas, veja essa questão, tá? Que eu acho importante. E volto a afirmar, esses valores, quando colocados no mercado, são valores de referência. São valores onde você vai saber aonde você está pisando, aonde que você vai se programar. Então, é lógico, vai existir variações durante a construção, vai existir variações de acordo com um determinado detalhe ou um determinado espaço do seu projeto que você vai construir, ok? Então, saiba, isto são índices de referência. Tá? Nunca, jamais você pense que esse índice, eu fiz uma construção de tantos metros quadrados e você falou que custava X e deu um pouco a mais. Não é assim. E existe a variação que eu te falei no anterior, de 10%, ela existe até nisso. Tá? Outra questão que gerou uma dúvida
Uma pessoa a respeito dessa variação que eu disse de 10%, né? Que às vezes a variação, claro, a variação existe uma variação de custos maior, com evidência. Depende muito do fornecedor, depende de uma N coisas. Por exemplo, uma situação que eu já passei por isso, onde você tem num condomínio 3 obras de um mesmo construtor na mesma rua. É óbvio que ele pode estar te dando um valor mais baixo, porque ele tá economizando ali transporte de gente, transporte do pessoal, ele está comprando material para três imóveis, ou seja, a carga vai ser distribuída, o frete que ele está pagando é um só. Então, existe isso, claro que existe. A gente está no mercado e pessoas, ninguém vai te cobrar mais à toa. Ou ninguém, existem pessoas que trabalham com isso sério, né? Então, veja bem, essa variação de 10% que eu disse é uma variação ali para você não cair numa gelada, tá? Por que eu falo isso? Porque é muito comum, tá? Eu, pelo menos na região aqui onde eu trabalho, é lógico que existem outras regiões, mas é muito comum às vezes, né, a pessoa, fulano me cobrou bem menos que o outro, quase metade do preço. Olha, é complicado isso, né? Considerando o mercado normal, né, o mercado normalizado, independente, lógico, cada caso é um caso, volto a explicar, mas é uma variação muito grande, 50%, 40% de diferença de um valor para o outro. Eu acho uma variação, seja de mão de obra, seja até mesmo de materiais, eu acho uma variação muito grande. Mas, voltando ao exemplo do vídeo anterior, você entra numa padaria para comprar um café, meio quilo de café, você sabe que você vai estar pagando hoje por volta de R$30. Se você comprar um por 20 ou por 40, significa que tem alguma coisa errada dos dois lados, correto? Então, ou seja, dentro dessa questão de valores, dessa questão de preço por metro quadrado de construção, vale a pesquisa e vale a referência, mas o que vale mesmo é na hora que você for conversar com o seu profissional arquiteto, vai existir planilha de consumo dessa obra, vai existir caso, vai existir a fase da sua construção e você vai ter condição de prever valores, tá? E pode ser que esses valores sejam um pouco a mais acrescidos, mas não esqueça, volto a afirmar, são valores de referência, ok?